2, 3, 4, começando a transmissão agora. 1, 2, 3, 4, começando a transmissão agora. Assim que alguém estiver me ouvindo, por favor, fale no chat, que eu sei que eu posso começar. Hoje, já que eu tenho já um vídeo sobre, né, a regra do vergalhão de ouro, mas é uma pergunta que me aparece direto. Eu vou responder antes, já o começo da transmissão vai ser justamente sobre isso. Que é o quê? Que é justamente respondendo sobre aquela trelha fácil da Gerdau. A gente, com padrão, trabalha com concreto, com vigotes de concreto, mas as pessoas criaram, né, agora a ArcelorMittal criou a ideia de uma treliça com forma galvanizada, usando espessura de chapa de telha. E um monte de gente está chegando, nossa, que incrível, muito melhor, sem nenhuma desvantagem, ok? Como que você sabe que você está sendo enganado e você comprou uma tecnologia sem entender ela? Porque uma pessoa falou, nossa, é uma tecnologia que não tem nenhum, nova, sem estudos, sem análise técnica, que não tem nenhuma desvantagem, ok? Se uma tecnologia é nova e você não fez uma análise técnica nela, provavelmente não vai ser nenhuma desvantagem, ok? Tá? E se ela não é vendida baseado no fato de que ela tem vantagem e desvantagem, se a pessoa que vai estar vendendo ela não fala que tem vantagem e desvantagens, é porque provavelmente tem e a pessoa não quer te falar, beleza? Tá? Vou colocar aqui que vou responder três fácil. Enquanto vocês, assim que alguém falar no chat, assim que eu posso começar. Sendo ao vivo agora, dei só ao vivo. Colocar no Instagram isso aqui agora também para chamar audiência, tá? Tem 4 pessoas agora, mas ninguém falou no chat. Beleza, o João agora falou. Pessoal, aí que eu posso começar. Beleza, aqui foi, tá? Então, o que eu quero falar basicamente sobre a treliça fácil? Que é uma análise básica que você tem que entender, tá? Isso aqui vai entrar dentro da regra do vergalhão de ouro, é o mesmo princípio, mas é o seguinte: a treliça fácil é um sistema. Vou até aumentar minha tela aqui para demonstrar qual é o sistema da treliça fácil para vocês já perceberem ela, né? Se você não conhece, qual é o sistema da treliça fácil? Mas o sistema da treliça fácil é basicamente esse sistema aqui, ó, onde ao invés de trabalhar com a treliça concretada, a gente só encaixa dentro da treliça ó, uma forminha galvanizada, ok? Coloca a treliça ali dentro, ela já encaixa ali e depois já colocar o enchimento e concretar. É uma ideia interessante, ó, eficiente e inovadora, ok? Esse sistema aqui, qual seria a questão que a gente tem que se preocupar em relação a ele, ou qual que é a questão que um engenheiro faria para realmente analisar se ele compensa ou não, ou se ele é só, nossa, mais uma tecnologia que está surgindo, que as pessoas acham que é mágica, até perceber a realidade dela. Então, para isso, eu fiz um comparativo. O sistema telefácil contra o sistema de preenchimento aqui de concreto que a gente vê há anos, há décadas em obras. Para começar, então, o sistema telefácil, eu vou gastar tipo 900 gramas por metro, ok? Boa noite, Daniel. Mas a questão é, pelo que a ArcelorMittal passa, é em torno de 900 gramas por metro o peso do fácil, né? Uma chapa de 0,5 milímetros, ok? Com 916, eu falei para o 0,900, tá? Uma barra dessas, tá? Uma barra da treliça fácil custa em torno de R$10 por metro. E ela é apenas de forma, ela não se tem na estrutura, porque ela não tem ligação com o concreto, né? Ela fica lisa com o concreto. E entra a questão que o custo dela é R$10 por metro dessa forma, ok? Porque é 1 quilo de aço, por cima de quase toneladas, são uns R$10 também. Isso aqui vai dar em torno de uns R$25 por metro quadrado, colocando uma treliça a cada 40 centímetros aproximadamente, eu estou falando uns R$25 por metro quadrado. Mais o reforço. Okay? Então não é só, é R$25, não, é R$25 mais o reforço, que eu vou ter que ter igual. O reforço é igual nos dois casos, né? Basicamente, eu vou ter que ter ar de aço para suportar todos os momentos. E os dois sistemas, tecnicamente, têm o mesmo peso. E, se eu for pegar exatamente na exata, assim, você vai falar, não, exatamente, esse sistema telefácil, como ele tem um pouquinho de chapa de aço, ele vai ser tipo 2 quilos mais pesado por metro quadrado, mas é a mesma coisa, tá? 2 quilos por metro quadrado não é o problema que vai estragar isso aqui, tá? O reforço é basicamente igual.
Agora, isso aqui eu estou falando de tipo, uns R$25 por metro só do enchimento. Agora, a vigota treliçada com concreto normal, que a gente sempre tem, que usa décadas. Eu vou gastar tipo uns 4 ou 5 litros de concreto por metro de vigota, porque eu estou falando em litro, porque realmente é muito pouco concreto. É 0,004 metros cúbicos. Ok? Isso vai custar tipo R$1,50, só que para comprar igual para igual, como a trilha fácil vem com o espaçador, vou colocar mais alguns centavos para o espaçador. Vamos dizer que exagerando vai ficar R$2. Eu estou falando de R$5 por metro quadrado para fazer uma laje usando concreto. Ok? Então aqui custa 25 por metro quadrado, aqui custa 5 o material que vai suportar a treliça até a concretagem. Ok? Então a primeira questão que a gente tem é que isso aqui custa 20 mais 20 por metro quadrado. Ok? Tá? Entenda isso. Se eu fazer a mesma laje com o enchimento de concreto contra o enchimento do ArcelorMittal galvanizado, é R$20 a mais por metro quadrado. Boa noite para quem chegou agora. 2 Brunos, né? Beleza? Tá? Então agora a questão é R$20 a mais. Pode compensar isso aqui? Se for pensar no custo de fabricação da treliça. Não, tá? Não vai compensar por questão do custo de fabricação. E por que não vai compensar? Porque é possível produzir muitas treliças. É tipo, 2 operários conseguem produzir mais de 300 metros de treliça. Então, o custo por dia, então o custo de fabricar uma treliça dessas vai ser em torno de R$1 por metro. Ok? R$1 a R$2 por metro quadrado o custo de fabricar. Ainda falta R$18 para compensar. Não é isso, então, que vai resolver esse treliça. Tá? O que vai compensar, então? E aqui vai entrar a questão. O peso da treliça pode compensar. Pode em alguns casos específicos. Tá? Por quê? Bom, se eu estou pensando num vão de 3 metros, tem uma treliça com vão de 3 metros. O sistema trelifácil, com a treliça junto e o reforço, vai dar tipo 6 quilos. A vigota vai pesar uns 6 quilos. Com o vigota de enchimento normal, de concreto, seria 35. 35 quilos em 2 pessoas, a gente levanta tranquilamente. 6 quilos é muito mais fácil ainda, mas... Ok, vou pagar R$18 mais por metro quadrado para levantar menos peso? Ainda não compensa. Tá? Agora, se tem uma vigota de 6 metros, pelo sistema trelifácil, é 15 quilos. Pelo sistema de vigota normal, 75 quilos cada vigota. Em 3 pessoas levanta 75 quilos, então ainda não compensa. Agora, se tem um vão maior, tipo um vão dos 9 metros, eu estou falando de 35 quilos, o que é bem fácil levantar por 2 pessoas, ok? Mas 120 quilos serão necessários 5 operários. Entendido? Então, quando que o sistema trelifácio de vigotas metálicas vai compensar? Número 1, vamos acima, vamos aqui, maiores de 8 metros. Essa é uma situação específica, tá? Porque é bem raro laje treliçada com vão maior que 8 metros. Eu já fiz, ok? Eu já falei alguns ao vivo e tudo mais, mas o maior voo que eu venci foi 13 metros com laje treliçada, ok? E a questão é, cada vigota estava com 8 pessoas para levantar cada vigota, mas levantava e colocava no lugar, ok? Então a questão é, vão ser 8 metros, esse sistema pode ser eficiente, mas vai ser um nicho isso aqui, tá? E agora tem uma outra questão, que tecnicamente é um nicho bem interessante, se for pensar num país do primeiro mundo, esse nicho não existiria, mas que para a gente existe esse nicho, que é qual? Que numa treliça desse tipo aqui, eu posso colocar um reforço dentro da treliça ainda, né? Eu posso colocar armadura de reforço e não tenho o risco de não colocar reforço nessa treliça, porque eu consigo ver, na hora de fiscalizar a montagem da laje, eu chego lá, eu consigo ver a ferragem adicional, ok? Então, o nicho que essa estrutura tem é o quê? É vãos superiores a 8 metros, esse é o primeiro nicho, e o segundo nicho que ela vai atender, obras de Zé Trambiqueiro, ok? Então, se eu peguei uma obra e eu não confio no cara que vai me fornecer as vigotas, eu posso pagar um valor a mais, como falei, vai dar em torno de uns R$20 a mais por metro quadrado, para ter a garantia que eu vou chegar no dia de concretar, eu vou olhar o áudio. Peraí. O áudio está como... João, deixa eu verificar se eu consigo ajeitar ele aqui. Peraí. 1, 2, 3, 4. Melhor agora o áudio? Como que ficou agora? 1, 2, 3, 4. Desconectei novamente aqui.
Tá melhor agora o áudio? Se tiver melhor, por favor, me avisem, tá? Mas a questão é, que eu estava falando, muito eco. Ué, 1, 2, 3, 4, deixa eu verificar meu microfone, talvez aqui. Ok, beleza. Tá aqui, ok. Acredito que agora deve ter melhorado. Aqui o áudio está bom, beleza, então. Tá? Só ajustei o microfone aqui nas configurações também. Ok, beleza. Tá, cadê aqui? Se eu colocar assim. Mudou alguma coisa agora? Se estiver ok, beleza. Tá? Vamos continuar então. A questão que tem aqui é o seguinte: é uma questão de nicho. Assim como qualquer outra tecnologia que viola a regra do vergalhão de ouro. Que é o quê? Que eu estou usando um material mais caro, eu estou usando aço para alguma coisa que o concreto podia fazer. Consequentemente, o custo vai aumentar, certo? Então, é uma questão de nicho específico que pode compensar, porque quando eu tenho uma trilha com voo muito grande, isso pode compensar, até porque vai facilitar a execução. Isso aqui, né, eu posso levantar só nas duas pontas e depois colocar as escoras, não vai ser um problema, não tem risco de arrebentar a treliça, mas é uma questão bem específica, entendido? Então, para quem pensou, nossa, a Gerdau tá, a ArcelorMittal vai violar, vai revolucionar o mercado com o sistema de trade fácil? Não, tá? Provavelmente 90% das obras vão continuar sendo feitas com bigota treliçada, porque é um material mais econômico, ok? Tá? O que a gente poderia ter uma revolução se a gente tivesse a possibilidade de fazer ou vigas nesse sistema, ok? Porque daí eu poderia eliminar totalmente a forma, né? Eu poderia tecnicamente ter uma forma assim, ó, uma forma inteira galvanizada, e sabe, com scores intermediários aqui entre elas, ok? Que eu vai dificultar um pouco, mas que eu poderia colocar a minha armadura de uma treliça aqui, certo? Colocar uma da viga aqui, ó, colocar uma viga aqui dentro, e aí concretar direto a viga. Talvez seja um sistema interessante para alguns casos. Tá? Isso pode ser interessante. Provas que eu não posso escorar, por exemplo, porque é mais difícil escorar, alguma questão do tipo. Tá? Pode ser interessante uma questão, mas, novamente, é uma questão de nicho, a utilização do material mais caro para uma solução que o material mais caro faça. Beleza? E disso aqui, então, tendo feito a introdução como base, o objetivo da transmissão de hoje é, eu vou responder dúvidas que vocês me enviaram, tá? Eu respondi essa primeiro porque em 2 grupos mandaram essa mensagem sobre essa trilha fácil e realmente é uma questão que aparece direto, ok? Que a pessoa chegando, nossa, eu vi esse tema trilha fácil, eu quero fazer porque é melhor, não tem desvantagem nenhuma. Está aqui a desvantagem dela. R$20 a mais por metro quadrado de custo de material, ok? Uma trilha que a gente vai querer fazer um custo total dela montada em torno de uns R$100 por metro quadrado, gastar 20 só no elemento, é um custo considerável, ok? Melhorou? Jonas, tá. O áudio melhorou ou só mudou para pior? Tá? Mas a questão é, voltando então agora para as perguntas que deixaram, mandaram nos grupos, tá? Vou pegar as dúvidas aqui, vocês podem postando dúvidas aí também, tá? Até fiz essa enquete no Instagram e um monte de gente errou, tá? Mas a questão é, vamos lá, perguntas que me fizeram nos grupos. O Vitor perguntou se escadas com degraus flutuantes, a armadura dos degraus é só negativa. E a questão é, geralmente, sim. E por que a armadura é só negativa? Porque o momento flutuante é totalmente negativo. Se for necessário, por questão da cortante, eu poderia fazer o seguinte, tá? Digamos, está aqui um degrau, né? Está aqui um degrau flutuante, digamos, tem uma viga aqui, ó, tá? O que eu poderia fazer, de fazer outra cor aqui, quem sabe, mas porque eu vou colocar a armadura aqui, tá? E se eu precisar, por questão de cortante, eu posso colocar estribos e colocar uma armadura porta-estribos embaixo, com 2 ferros de 5, coisa do tipo. Mas, 99% dos casos, não tem necessidade, porque realmente ela não vai ter esforços positivos. Agora tem uma exceção. Tem muitos pedreiros que vão fazer uma maluquice, que é o quê? Eles, ok, tá aqui a escada de peixe, eles vão lá e ancoram na alvenaria, ok? Daí muda o sistema estrutural. E daí aqui eu vou precisar de uma armadura positiva. Tá? Então, um caso específico, se eu realmente apoiar na alvenaria ali, a viga vai precisar de positivo, ok? Duarte, a vantagem desse concreto é a possibilidade de diminuir a quantidade de escoramento. Depois da execução, digamos, durante a execução, sim, Duarte, realmente é uma questão que ela, por ter mais espessura, igual, inclusive, até eu desenvolvi uma treliça de 7 centímetros de espessura para escorar a cada 2,40 m, né, apoiar a cada 2,40 m,
mas 6 centímetros de espessura ela tinha, tá? Mas a questão é, Eduardo, a desvantagem que tem do escoramento é que a treliça concreto, se eu tenho uma treliça de 6 metros, digamos, eu não posso levantar só nas duas pontas e apoiar. Eu tenho que segurar no meio, ok? Agora, a treliça fácil eu posso segurar só nas pontas, porque ela é muito mais leve de execução, montar o lugar e depois pensar nos escoramentos da maneira que eu quiser. E daí não vai ser um problema para a treliça fácil, porque ela não tem peso ainda, tá? Mas tem uma questão de diferença de execução, tá? Eu até vou mostrar que o Duarte comentou que realmente em 2018, se não me engano, eu comecei a fazer umas lajes, uma ponte que realmente eu fiz a laje com uma espessura, se não me engano, de 6 ou 7 centímetros. Não lembro exato qual que foi a espessura dela, mas foi uma laje bem espessa. Eu peguei minhas imagens aqui, ó. Deixa eu verificar se eu acho agora. Foi uma ponte metálica aqui, cadê? Acho aqui. Tá? Mas, realmente, eu usei uma treliça bem mais grossa, de propósito, realmente, porque ela conseguia vencer um volume maior entre as escoras. Tá? Pesada para burro também, mas levanta também 3 tranquilamente. Só porque eu falei dessa peça agora, não vai aparecer a foto dela. Cadê aqui? Mas eu tenho uma foto sim, lembro que eu tenho uma foto justamente dessa treliça assim, tá? Que é uma treliça com capa de 6 centímetros, bem mais pesada, tipo, ela é o extremo, aqui, ó, tá? É uma treliça assim, ó, pode ver aqui, ó, isso aqui é uma treliça de 12 de altura e tá até metade enchida, ok? Por quê? Porque é uma treliça de, uma capa de 6 centímetros aqui, ó. Olha a espessura de uma tábua aqui do lado e a espessura da treliça, bem maior, justamente para conseguir vencer um vão maior com quase nada de deformação. Voltando para a pergunta aqui, ok? Foi aqui então, vamos continuar com as perguntas que fizeram nos grupos por enquanto. Vamos lá então, cadê aqui? Beleza, vamos lá então. Próxima pergunta que fizeram, o Daniel perguntou sobre o carregamento em moedas, tá? Entra a questão, uma moeda pode ser qualquer funil que a gente pode ter, tá? Mas sobre o carregamento de moedas, a questão aqui é o seguinte, a gente vai só, basicamente, modificar o ângulo de repouso do solo, o ângulo de atrito natural do solo. Tá? Digamos que eu tenho uma moeda que é assim, ó. Tá? Isso aqui é uma moeda geralmente para grãos, mas é uma coisa que é uma região que está crescendo bastante na engenharia civil, né? Construção rural, ok? De construções assim, tipo de moedas. Tá? O que vai acontecer é que se eu encher isso aqui de grãos, para pôr aqui os grãos, tá? Mas se eu encher isso aqui de grãos, eu vou ter um empuxo natural aqui também, certo? Eu vou ter um certo empuxo aqui igualmente, né? Empuxo do solo, no caso, empurrando isso aqui para cá igualmente, e eu tenho o grão empurrando para cá, e eu também tenho o empuxo do solo aqui que também vai aumentando. A vantagem da moeda é que com a inclinação, a força é maior, a força é menor. Como assim? Bom, imagina que eu tenho um muro reto, ok? Ele vai ter uma força aqui, ó, uma força aqui que vai ser basicamente a densidade do solo, a densidade do material, multiplicado por um fator K e multiplicado pela altura, né? Esse K aqui. Só que esse K, ele é baseado no ângulo do solo, ok? Tá? Então, o ângulo do solo, digamos, seria uma questão invertida aqui. Tá? Geralmente, para um solo, de 30 de 30 graus. Agora, se eu tenho um terreno inclinado, assim, ó, eu tenho uma muro de arrimo inclinado, digamos que aqui está cheio, ok? O que vai acontecer é que o D, a densidade do solo, vai ser igual, só que o K vai ser reduzido, ok? E a altura vai ser a mesma. Eu vou reduzir o K, por quê? Porque o solo, que está aqui, ó, vamos dar uma carga para cá, nem vai chegar no muro, ok? Não é que nem o solo que estava aqui, ó, que ia chegar rápido no muro, aqui ele nem vai chegar no muro. Então, eu tenho que conter uma região de solo inferior. Eu posso imaginar aqui um muro normal, vamos imaginar um muro normal aqui, ó. Ele tem que conter essa região de solo, enquanto que o muro inclinado só precisa conter essa região de solo aqui. É bem menor, e se a gente vai ter um ângulo específico, que vai ser o ângulo de atrito do solo, que eu nem preciso de carga no muro. Ok? Então, a questão, mas o cálculo em si, basicamente, faz o cálculo do K real e não aquelas simplificações que a gente usa nesses casos. Né? Nesse caso, tem que calcular o K exato. Até no curso de galpão, de silos, né, no curso de pré-moldado mais concreto, mais aço, eu demonstro isso. Deixa eu verificar uma pergunta aqui do Silas. Mandei imagem no Instagram de uma escada diferente, metálica com degrau de concreto. Ela chega a ser usual? Bom, como você acabou de falar, ela é diferente. Tá? Então, com certeza, ela não é usual, ela é diferente. Tá? Deixa eu verificar aqui a tua imagem que tu me mandou. Ok?
Aqui, beleza. Só copiei a imagem aqui para demonstrar aqui na tela. Mas a questão é, isso aqui. Cadê aqui, ó? É uma escada metálica com degrau de concreto? Mais ou menos, tá? Porque aqui tem aço aqui, tem uma forma de aço aqui pelo jeito, tá? É um meio termo. Agora, é um meio termo eficiente? Não, porque não respeita a regra, a hierarquia dos materiais. Qual que é a hierarquia dos materiais? A hierarquia dos materiais é o seguinte: materiais, ó, resistentes e leves aqui, ó, tá? Resistentes e leves aqui, tá? E aqui eu tenho materiais fracos e pesados, ok? O que seria isso aqui? Basicamente, quando eu penso numa obra, eu quero começar com o material mais fraco e pesado e vou subir usando cada vez um material mais leve e resistente. Como assim? Basicamente, digamos que eu vou fazer um prédio, okay? Um prédio normal, ou até, vou demonstrar um caso de prédio arranha-céu, que é comum quando se diz em prédio arranha-céu, que é o quê? Bom, um prédio arranha-céu, ele começa apoiado no solo, ok? Tá? E a questão é, ele apoia no solo, o solo é muito pesado, ok? Relativo à resistência dele, é muito pesado. Tá? Se eu for pensar um solo bom, ele vai ter uma resistência tipo de 100 toneladas por metro quadrado, ok? Ele vai pesar 1,7 toneladas por metro cúbico, ok? Agora, eu subo o prédio inicialmente de concreto. Por quê? Bom, o concreto, se for pensar FCK 25, eu estou falando de 2.500 toneladas por metro quadrado, ok? E uma densidade de 2,5 por metro cúbico. Ele é mais pesado, mas ele é muito mais resistente. Entendido? E daí, depois disso, eu vou lá e faço a segunda parte do arranha-céu, digamos, de aço. Por quê? Porque o aço suporta, um aço vai suportar tranquilamente umas 25 mil toneladas por metro quadrado e densidade de 8 por metro cúbico, até com folga, 7,85, mas considerações tudo mais, 8 por metro cúbico. Entendido? Tá? Então, eu vou começar com o material mais resistente lá em cima. Por quê? Mais resistente por peso, né? Por quê? Porque reduz o peso todos abaixo. Ok? E digamos que eu terminei um estrutura de aço. Muitas vezes eu venho em um arranha-céu e tudo mais, que daqui do arranha-céu sai, muitas vezes, uma antena, coisa do tipo, para ficar mais alto. Por que eles fazem isso? Porque daí a antena pode ser de aço treliçado, né, o alumínio, tá? Mas eles fazem uma antena bem alta, com material bem leve, para aumentar a altura total, ok? A gente sempre começa com material mais resistente e vai para baixo com material mais forte. Por que a gente não pode fazer o contrário? Porque se eu tentar fazer o contrário, eu vou estar gastando muito a mais para suportar a mesma coisa, entendido? Se você fizer uma escada metálica, qual que é a vantagem da escada metálica? O aço é muito mais caro que o concreto, mas o degrau metálico é mais barato, é mais leve que o degrau do concreto, entendeu? Tá? Então, nunca faz sentido o aço suportar concreto. Pode acontecer, tipo em lajes metálicas, né, que tem o concreto em cima da laje, steel deck, eles chamam de telha-forma, mas a questão é que quanto mais pesado o material que está acima, pior é para o sistema estrutural. Você começa com o sistema estrutural pesado e vai para o leve, nunca o contrário, ok? Xamãs, em prédios pré-moldados, de até 4 pavimentos. Os travamentos pilares são feitos como? Tá? Normalmente é utilizado, tá? Agora a gente entra numa questão. Tu quer dizer como que é dimensionado ou como que é feito? Tá? Por quê? Porque se a gente for pensar, o melhor método que eu tenho para uma estrutura, assim, ó, é bem simples. Então, eu tenho um pilar aqui e eu tenho as vigas, certo? E as vigas são rotuladas. Né? Não bem no apoio, mas eu tenho dupla rótula igual, então eu aumento o sistema rotulado. O que vai acontecer é que esse prédio aqui vai cair, se eu deixar assim. Então, eu tenho que ter algum mecanismo de travamento. O mecanismo mais eficiente que tem em travamento nesses casos eu vou ter uma parede de alvenaria aqui, certo? Então, geralmente vai ter parede de alvenaria, e eu uso essa parede de alvenaria como travamento, ok? Esse é o sistema mais eficiente que tem, tá? A NBR 16868 permite, inclusive, dar a fórmula para dimensionar isso. Porém, na maior parte dos casos, os projetos, já peguei muito projeto que ignora a questão de vento, tá? Os projetos que não ignoram, simplesmente acham que a alvenaria é mágica e vai suportar magicamente. Ok? Tá? Um sistema mais eficiente é a alvenaria. Alternativamente, você pode usar placas, ok? Então, se eu tenho um prédio de pré-moldado, ok? Prédio pré-moldado aqui, ó.
tá? E eu tenho um monte de placas aqui, aquelas placas cada 1,20 m, cada 1,5 m, tá? Se eu fizer uma fixação dessas peças aqui, tá? Pode ser com parabólico, coisa do tipo, aqui nos dois pilares, elas vão servir como mal bem um efeito de treliça ali e vai também ser um travamento adequado, ok? Só que, claro, o problema tem que ser dimensionado e não achar que é mágica, tá? O dimensionamento em si não é, digamos, complicado, é uma fórmula grande, mas qualquer engenheiro se conhece vai conseguir verificar ela, ok? Eu demonstro isso aqui no curso de pré-moldado com alvenaria estrutural, tá? Mas, tecnicamente, é um método mais eficiente que a gente tem. E é usado na prática, só que de maneiras erradas. Pablo, qual norma tem que seguir ou qual norma o senhor recomenda para dimensionar uma parede de vedação interior usando blocos de concreto? Tá. Agora outra questão. Uma parede interior. Quais solicitações ela vai ter? Porque se for vamos pensar uma parede de vedação, sabe, externa, tá? Eu vou ter que fixar ela em cima e embaixo, porque ela está fixada na alvenaria, mesmo que seja fixação de segundo grau, né? Ela está fixada e dimensionada pela flexão. Agora, uma parede de vedação interna, eu não tenho que verificar, porque ela não tem esforços pesados, tá? O que eu tenho que fazer é seguir a 16868, ok? Calcular uma parede de peso próprio apenas. Tá? Você pode fazer isso. Tá? E daí o que tu vai ter de peso da alvenaria, vai ser basicamente ela aqui, tá? Deve você considerar, claro, a segunda excentricidade, certo? E calcular como se fosse uma parede para vedação de verificar se ela resiste, tá? Inclusive tem um item da norma que é justamente parede com esbeltez maior que 30, tá? E daí o limite dessa parede é entre 30 e 40 de esbeltez, ok? Tá para apertar o máximo possível para 40, tá? Vai ficar alguma coisa assim, tá? Digamos que tem a parede de 40 aqui, tu pode usar uma parede de 5 metros de altura, assim, tranquilamente. Ou mais até se tu usar o cálculo da esbeltez exato. Como ter uma ideia do vão que pode vencer uma terça de perfil enrijecido? Você vai fazer o seguinte, Kelvin. Você abrir o YouTube, ok? YouTube aqui, ó, tá? Abrindo o YouTube aqui, você pesquisar o seguinte: engenheiro estrutural pré-dimensionamento de viga metálica, porque uma terça é só uma viga metálica, ok? Como pré-dimensionar a viga metálica sem chutar. Se você assistir esse vídeo aqui, que eu demonstro exatamente como que você vai fazer o dimensionamento, uma ideia base do perfil da terça para suportar os esforços. Claro, depois você vai dimensionar exato. Bacatal. Esses dias eu vi um engenheiro girando 90 graus o pilar apenas a grade do subsolo. Isso pode ou não pode? Bom, basicamente, isso aqui é uma viga de transição, vamos forçar a viga de transição com uma inércia extremamente baixa. Pode ou não pode? É possível ser feito, mas não tem de ser recomendado. Por quê? Bom, a gente tem uma questão aqui. Eu tenho um pilar aqui, certo? Eu tenho uma aula sobre como dimensionar essa questão aqui, porque é permitido. E daí, digamos, tem outro pilar que nasce aqui. O que vai acontecer nesse caso? Basicamente, digamos, esse é o pilar A e esse é o pilar B, digamos, o pilar B aqui, ó. O que vai acontecer é que eu vou ter só uma área de contato aqui, ó. Certo? Tá? Esse é o primeiro problema. Então, eu vou ter um pescoço aqui que eu tenho que verificar se esse pescoço não vai falhar. É um ponto de falha adicional. Tá? E sendo um ponto de ligação de falha adicional, o coeficiente de segurança aqui aumenta para 1,68. Mas a questão é, o centroide do pilar A está aqui, o centroide do pilar B está aqui, ó. Isso vai gerar uma excentricidade. Imagina que esse pilar tem 100 toneladas de força, ok? Tá? E a excentricidade é, digamos, de 30 centímetros. Tá? 100 vezes 30 dá 30 toneladas da força, metro, ok? Tá? Então, eu tenho que ter alinhado nesse eixo aqui, ó, uma viga capaz de suportar 30 toneladas por metro. Para você ter uma noção do que é uma viga de 30 toneladas por metro, a gente pode seguir a regra dos 40 centímetros, a gente vai ter aqui, isso aqui poderia ser uma viga, sei lá, de 80 de altura com 3 ferros de 25. Tá? Isso é uma viga para suportar essa altura. Tá? Uma viga, vamos usar uns 20 por 80 aqui, com uns 3 ferros de 25 para equilibrar isso aqui. Aumenta o custo consideravelmente. Mas pode fazer? Sim, pode. Tá? Além disso, como o pilar A tem rigidez para vento X, mas o pilar B tem rigidez para vento Y, meio que esse pilar vai fora para a questão de rigidez de vento. Mas não é questão de é proibido. Não, a questão é que na engenharia a gente pode fazer muita coisa, mas a gente tem que se atentar ao custo e o que vai dar de consequência isso, entendeu? Alif, considerar a rótula em ligação de viga que apoia em viga, essa prática não transferir esforços para outra, vai transmitir esforços igual. Tá? E isso não vai... Rótula não é uma coisa que elimina esforços, ok? Rótula não é mágica para fazer plim-plim e sumir os esforços, tá?
Isso vai basicamente... Se você fizer um modelo e não fizer, vai dar na mesma. Assiste o vídeo de engaste parcial e redistribuição natural e forçada, que não muda nada no modelo praticamente. Pablo, qual seria o procedimento para solucionar uma laje que se encontra afogada? Tá. Uma laje que possui infiltração, tá? Você vai ter que impermeabilizar ela e achar uma maneira da água sair. Vai ter que estudar o modelo para encontrar onde que eu posso escoar essa água, ok? Vai ter que garantir que ela tem inclinação adequada, dependendo do caso, vai ter que até fazer uma cobertura nela. Tá? Mas vai depender de cada caso, porque uma laje afogada é meio não termo comum, pelo menos no Brasil. Marcelo, tem uma dificuldade para entender como identifica o tipo de apoio que a viga está. Tá? Marcelo, você vai novamente vir aqui no Google, no YouTube, desculpe, ó, engenharia estrutural, apoio, engaste, exemplo, ok? Tá? E você vai assistir tipos de apoio em vigas aqui, tá? E você assistir esse vídeo de apoio em engaste aqui, tá? Se não me engano, tem até mais um aqui. Eu assisti esse vídeo aqui de engaste parcial, redistribuição natural e forçada, tá? E, basicamente, peças populadas semi-rígidas engastadas aqui. Esses 3 vídeos que são justamente sobre a situação, tá? Mas a questão é, na faculdade, você aprendeu os 2 modelos fáceis, que é rótula e engaste, ok? Tá? Basicamente, são os modelos padrões que a gente tem, né? Que é o quê? Que é, ou ela suporta cargas axiais, do outro lado, primeiro grau, ela suporta só cargas axiais, o segundo grau, ela suporta cargas axiais e horizontais, e terceiro grau, ela suporta axiais, horizontais e momento, ok? Na prática, principalmente na parte de concreto armado, quase todo sistema trabalha com a parte axial praticamente rígida, ok? Aqui eu já vou ter um coeficiente de mola e no momento eu vou ter um coeficiente de mola também, ok? Então vai entrar, tipo, em meio termo entre segundo e terceiro grau. Não vai ser um engaste perfeito, não vai ser uma rótula perfeita, tá? Se não me engano, deixa eu verificar aqui, ó. Mas eu tenho um post antigo no Instagram justamente sobre essa situação de rótula engaste, porque em alguns casos eles faziam um modelo complexo, realmente, um modelo totalmente de rótula engaste, só para garantir que seja uma rótula engaste. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Eu vou te abrir minha tela aqui, ó. Mas dentro do meu Instagram você vai ver isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um apoio de segundo grau real, ok? Isso aqui é um apoio de primeiro grau real. Isso aqui realmente é um apoio de primeiro grau. Você pode ver as bolinhas ali, ó. Aí tem formato de apoio de segundo grau e tem formato de apoio de primeiro grau. Só isso que é um apoio real, tipo exatamente segundo grau, exatamente primeiro grau. Qualquer outro caso é um meio termo, entendeu? Tá? Então, os modelos são simplificados, depois na prática pode ter modelos mais complexos, entendido? O Leito falou que é mais que cargas atuantes com estrutura de forma, mas a prática tem dificuldade, tá? Só descobri que existe gasto, existem vários outros, que é uma questão que você vai ter meio termo, tá? Você vai estudar um pouco mais de hiperestática sobre isso, tá? Para entender mais hiperestática, porque não é só questão de apoio em gasto e semi-gasto, estudo hiperestática. Silas, no dimensionamento de um consolo, a distância da carga para o destino do mesmo não seria o eixo do consolo? Dentro de projeto estrutural, sempre é eixo a eixo, a gente só usa eixo, ok? Tá? Então, a questão é, vamos imaginar a seguinte situação, porque eu quero demonstrar um exemplo bem claro para tu entender. Vamos imaginar que eu tenha um pilar aqui, ó, tá? Digamos que o pilar tem, sei lá, 25, ok? E dentro tem um consolo grandão aqui, ó. Sai para fora, sei lá, 60 centímetros. Qual que é, e tem a carga aqui, ó, a carga vai ficar nos 30 do consolo, ok? Mas até chegar no eixo do pilar, do eixo do consolo, estou falando de 60 mais 25, 85 dividido por 2, 42,5, ok? Então, essa é a situação que a gente vai usar. A gente vai dimensionar esse consolo para 42,5 centímetros, tá? Isso que a gente vai utilizar na prática. Ok. Vamos lá, então. Silas, vi alguns exemplos de dimensionamento de consolos onde a distância aplicada ao consolo varia. Não, é eixo a eixo. Tá? Sempre vai trabalhar eixo a eixo. José, as vigas de transferências da foto da parede. Tá? Essa viga aqui, você está falando aqui. Tá? Essa viga de transição aqui, essa treliça aqui de transição, tá? Estão sujeitas a esforços horizontais? Não, porque elas não têm rigidez para isso. Ok? Aqui a gente vai entrar na questão justamente de hiperestática da rigidez de cada elemento. Ok? O que vai acontecer na prática, vou demonstrar aqui do lado, né, porque
Eu não consigo demonstrar ali, tá? Mas se for imaginar a estrutura aqui, ó, aqui eu tenho uma treliça principal, aqui tem a treliça principal, aqui tem as treliças secundárias, onde eu tenho a treliça secundária tá aqui, ó, aqui tem as treliças secundárias, e o que vai acontecer é, as treliças secundárias vão forçar lateralmente? Sim, mas justamente por isso, então, a gente tem travamentos em X na nossa estrutura. Entendi que eu faço travamentos em X na estrutura, e isso vai permitir que essa carga horizontal venha para cá e depois possa chegar no pilar, ok? Porque o travamento em X tem uma rigidez muito maior do que a treliça que tem 15 centímetros de largura, ok? Então isso vai entrar na questão justamente de os esforços vão ir para o elemento que tem mais rigidez, ok? Voltando para as perguntas que eu tenho aqui no CAD, beleza. O João perguntou se pode utilizar mais de um FCK em uma estrutura, ou seja, eu posso misturar 2, 3 FCKs numa obra, e a questão é, só tem uma situação, basicamente, na verdade duas, tá? Duas situações onde compensa trabalhar com FCK diferente. Primeiro, pré-moldado, porque no pré-moldado não é problema, inclusive é muito padrão trabalhar com estruturas de FCK diferente. Por exemplo, uma estrutura pré-moldada com os seus pilares, digamos, de FCK 25, e daí o cálice da fundação, eu só tenho o pilar até aqui, tá? Mas o cálice da fundação, eu posso tranquilamente fazer FCK 20, ok? E daí, digamos, tem um consolo aqui, e tem uma viga aqui, e daí essa viga está apoiando lajes alveolares que tem FCK 40. Isso pode acontecer tranquilamente no pré-moldado, porque cada peça vai ser concretada de um jeito diferente, então pouco importa ela, né? Eu posso concretar assim tranquilamente. Agora, outra situação que eu vou ter aqui, tem um caso bem específico que pode compensar. Se eu tenho a casa sobrado prédio até 4 pavimentos, não compensa, tá? Mas vamos imaginar um prédio mais alto. Tem um prédio, sei lá, de 8, 10, 12 andares, ou mais até, tá? O que eu posso fazer é, eu concreto os pilares, principalmente os primeiros pavimentos, se deve secar 40 ou 50, inclusive as lajes eu concreto 25. Isso vai exigir que eu concrete as lajes um dia e os pilares outro dia. Mas, tecnicamente, eu posso fazer concretar o pilar, espero pelo menos 3 dias concretar a laje. Isso vai garantir que eu use o concreto justamente nas peças comprimidas. Tá? Esse é um caso específico. Tecnicamente, na fundação também eu posso usar sempre FCK 20 ou 25, né? Porque eu tenho volume de concreto ali, eu não preciso de resistência pesada concentrada, porque eu tenho espécie da carga, ok? Mas é o único caso, realmente. Tá? Os únicos 2 casos, realmente, tirando isso, mesmo FCK de fora a fora na obra. Obras baixas, é o mesmo FCK de fora a fora, até porque eu nem consigo aproveitar totalmente a resistência do concreto dos pilares para querer aumentar ela. Beleza? Voltando para as perguntas que eu tenho aqui, então. Aqui, ó, tá. O João também perguntou sobre vigas de transição, onde a relação A sobre D, né? Distância. Tá? Se for desenhar onde a relação sobre D deve ser verificada com um consolo curto, e sim, elas têm que ser verificadas. Tá? D como a disposição, basicamente aqui é o seguinte. Se eu tenho uma viga de transição, tá? Uma viga de transição eficiente é justamente esse tipo de viga, né? Então, você tem um pilar aqui, beleza? Tá aqui nessa viga de transição, ok? Tá? E daí aqui, ó, tá nascendo um pilar próximo à viga de transição. O que vai acontecer nesse caso, que é a questão específica aqui, ó, é o quê? Que eu vou ter uma biela aqui, tá? Tendo uma biela aqui, ó, eu vou ter, quem sabe, um tirante aqui intermediário, ok? Eu tenho mais uma biela aqui, ó, certo? E daí eu tenho tirante inferior. Eu tenho tirante inferior aqui, tá? E claro, outra questão, eu tenho uma biela aqui que não é estável, então eu vou ter já uma parte da carga sendo descarregada em cima. É como se eu precisasse de grampos intermediários, ok? Como que eu vou fazer isso? Basicamente, eu vou pegar essa região aqui, ó. Então eu vou pegar, digamos, basicamente aqui, da região da biela até aqui, ó, vai dar uma certa região, você vai dar essa 40 centímetros, não importa o tamanho aqui, tá? Eu vou ver, esses 40 centímetros tem que ter aço suficiente para ancorar um FYD igual à carga vertical, porque isso aqui é 45 graus, ó, aqui é 45 graus. Então, se a minha viga de transição, já que a viga de transição tem, sei lá, esse pilar de transição aqui tem, sei lá, 50 toneladas de força, tá? Eu tenho que ter aqui nesses 40 centímetros, pelo menos aço suficiente para suportar 50 toneladas de força, entendeu? Então, essa é uma questão específica, e depois aqui embaixo, eu tenho que ter mais aço para suportar as outras 50 toneladas de força. Entendido? Então, eu tenho que armar 2 vezes nesse caso. É um efeito de consolo, e esse é mais um motivo pelo qual, quando a gente tem uma viga acima de 60 centímetros, a gente tem que colocar grampos, e a gente tem que ancorar os grampos na ponta. Muitas vezes isso não é feito. Ok? Tá?
Vocês estão me ouvindo aí tranquilamente? Só vou reiniciar aqui, mas eu acredito que sim. Estão ouvindo, se vocês estiverem ouvindo tranquilamente, fala aqui, porque não tiver mais perguntas, ou pode fazer perguntas à vontade. Mas vamos voltar para as perguntas que fizeram no grupo agora, hoje. Tá? E daí foi uma pergunta sobre solos onde a profundidade de penetrável varia. O que tem que se preocupar com isso desde que desça todos os pilares até impenetrável, vai estar tranquilo. Mas se houver uma diferença considerável, que pode acontecer, digamos, que eu projeto todas as fundações a 2 metros, mas na prática eu acabo executando algumas fundações a 1 metro de profundidade ou menos, eu tenho que realmente redimensionar a estrutura e verificar se não posso ter um efeito de arranque superdimensionado. Isso pode acontecer, eu tenho os ajustes que eu posso fazer até um certo limite, mas passou disso, realmente eu posso gerar problemas. Considerar a sua estrutura, principalmente se essa sapata tiver uma capacidade de resistência ao deslizamento considerável. Ok? Daí realmente a questão que, quando a obra muda, você tem que mudar a obra. Ok? Beleza, estamos ouvindo, tranquilo. Ok, vamos lá. O que mais tem perguntas? O José perguntou, eu fiz um vídeo, na verdade, sobre respeito de estudos, né? E o que eu chamei de método das cordas, ou método das correntes. Tá? E ele pergunta, que é basicamente um vídeo de como estudar 8, que eu falo de você ter várias fontes diferentes de conhecimento, ok? Mas a questão ele pergunta qual o valor de discrepância eu considero aceitável para considerar o que está certo e errado, tá? Isso eu vou repetir uma pergunta que até o professor Lucas Ramírez já deu, tá? Mas a questão é a discrepância, a diferença, né? Diferença do manual para para o software, ok? Tá. O que vai ser inicialmente se for uma estrutura isostática, ok? Ou seja, se for uma peça isostática, uma peça que tem um apoio de segundo grau, apoio de primeiro grau, coisa do tipo, a diferença aceitável é 0%. Qualquer elemento isostático, eu tenho que saber encontrar os esforços perfeitamente nele, e um cálculo manual, um cálculo por software, não pode ter diferença, porque para ter diferença entre manual e software, tem que ter alguma coisa antes da diferença. Tá? E a gente entra em questão de hiperestática. Ok? Hiperestática aqui, ó, tá? Quando eu entro numa estrutura hiperestática, ou seja, uma estrutura que tem mais de 3 vinculações, que é meio padrão, importe, do apoio e tudo mais, eu posso ter uma certa diferença. De quanto? Ok? Como base, uma diferença inferior, no caso, a diferença tem que ser inferior a 10%, vai estar tranquilo, ok? Porque se eu fiz um modelo, eu faço outra verificação, e por 2 modelos diferentes, então a diferença até 5%, como acontece até questão de 2 modelos iguais, calculados por engenheiros diferentes e tudo mais. Tá? Mas até 10 diferença é tranquilo. Agora, qual que é o máximo? O máximo que eu posso ter de diferença vai ser o quê? Inferior a de uns 25%. Por quê? Porque se tem uma diferença maior que 25%, eu já estou queimando o coeficiente de segurança. Essa é a questão, então, isso aqui é a primeira maluquice. Tá? Já passou do coeficiente de segurança essa diferença, e se o um dos dois estiver errado, ocorre o risco de falha. Tá? Então, com base em tentar inferior a 10% vai ser muito bom, tá? Mas se tiver uma falha maior que 25%, é questão de parar e pensar, tem alguma cagada grande sendo feita para dar uma diferença maior que 25%. Beleza? Entendi isso aqui? Mandei um detalhamento que estou fazendo sapata T ser viável mais viga equilíbrio. Tá? Vindo sobre armei como consolo de acordo com o esforço de viagem tirante. Ok, tá, mas no caso do sapata T, tu não vai ter questão de consolo, porque apesar da diferença ser menor, um pilar já está nascendo em cima do outro. Ok, tu vai armar só com a armadura superior. Tu me mandou por onde, assim, porque, tipo, foi tu que tinha mandado antes no... Aqui, tá, tu mandou aqui, deixa eu verificar aqui. Copiar a imagem aqui, tá, só jogar ela aqui agora, tá, a imagem aqui, que tu detalhou de sapata T, tá, peraí, tá, não. Cara, isso aqui é maluquice. Tá? Não, isso aqui é maluquice. Você não pode fazer isso. Você precisa necessariamente de uma sapata, de uma viga equilibrando aqui. Cadê a viga equilibrando? Isso aqui não faz nada. Isso aqui é só uma maluquice que não funciona. Tem que ter uma viga que vem aqui e vai equilibrar. E é a armadura dessa viga que vai equilibrar. Não é nada além disso. É só a armadura dessa viga que vai equilibrar. Tá? Isso está demonstrando ferro de 8 cada 15, que não sei, tu não está tirando realmente, mas está totalmente fora da realidade isso aqui, tá? É a armadura da viga que está chegando que vai equilibrar isso aqui, não tem nada a ver com a armadura da parte T e precisa ter viga, tá? Quando eu falei no vídeo sobre sapata T, eu falei, precisa de viga. Algumas pessoas acharam que eu estava recomendando fortemente. Não, você precisa ter uma viga para equilibrar uma sapata T. Não é opcional.
Só que deixar claro, não é opcional. Ok? O que você vai ter aqui é o seguinte. Está aqui sua viga, está aqui o pilar, ok? A viga vem para cá, tá? E daí está aqui teu sapata T. Sapata T aqui, ó. Então essa região achando aqui, ó, é a sapata T, beleza? E daí está chegando aqui, ó, na fundação, aqui também é sapata T tecnicamente. O que você vai ter que fazer aqui é o seguinte, ó. É a armadura da viga que vai entrar aqui. E dependendo do caso, você vai ter armadura de pele da viga ancorado na ponta também para distribuir os esforços, ok? Mas é a viga que equilibra, não tem nada a ver com a armadura local, é uma armadura global. Você precisa necessariamente, sem exceções, não importa o que aconteça, de uma viga de equilíbrio, uma sapata T. Você tem que detalhar ela como parte da sapata T, porque ela é essencial para a sapata T. Ok? Tá? Fazer sapata T sem equilíbrio é só para quem assistiu um vídeo no primeiro minuto, ouviu um post no Instagram, mas não chegou a pesquisar em que ela funciona. Ok? Existe algum caso onde o engenheiro não precisa de sondagem de fundação? Sim, quando ele não vai fazer o projeto. Tá? Poderia superdimensionar a fundação? Se você vai projetar, você precisa da sondagem. Como é que você vai projetar, então? Tipo, nem faz sentido. Eu estou superdimensionando. Baseado em quê? Tá? Tipo, não tem como... Eu tenho que falar. Eu coloquei meio litro de água no vasilhame. Daí, a questão é, tipo, isso vai sobrecarregar? Eu não sei se não souber quanto de água tenha. Ok? Agora, se você vai projetar uma obra, você vai precisar de sondagem de solo igualmente. Não tem opção. Tá? Levando em conta a lei de cultura nesses casos, apesar de que não é exceção. Ok? Tá. Você vai verificar realmente, mas é armar baseado na viga que está entrando. É a viga que vai entrando que vai estar todo aço para reforçar isso. Recomendações de artigo livro sobre laje aligerada. Deixa eu ver laje aligerada aqui. Ela é um outro termo que eu não costumo verificar aqui. Laje gerada é aquela de Portugal, né? Deixa eu verificar aqui qual que é a questão do laje gerada. Laje gerada é uma laje nervurada, ok? Tá? Tem no meu canal, tem uma playlist completa de dimensionamento da laje utiliçada, ok? Tem um vídeo mais recente que eu faço o dimensionamento do início ao fim de uma laje utiliçada, mas se quiser uma bibliografia disso, o professor José Milton tem no livro dele, o dimensionamento de laje nervurada, ok? Que em Portugal chama de laje aligerada. Tá? Vamos reduzir aqui. Estão aqui agora, deixa eu ficar com mais tempo perguntas. O Felipe perguntou sobre vão curto seguido e vão longo. Então, eu tenho uma viga lá com vão de 3 metros seguido um vão de 8 metros. Tá? O que muda determinante se dividir a viga? A questão é, se tem uma viga que é contínua, ela vai ter negativos e eu tenho que preocupar com negativos. Dá para armar separado? Até é possível, mas a questão é, sobre a questão de armar uma viga separada. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um pilar aqui, eu tenho uma viga aqui, que eu não vou trazer o pilar como todo aqui, ó, tá? Eu tenho uma viga pequena aqui, eu tenho outro pilar aqui, ó, tá? Eu tenho outra viga grande. Quando a pessoa destrói totalmente a continuidade, faz uma coisa dessas, tá? O que vai acontecer nesse caso? Bom, primeira questão que eu tenho que preocupar é, aqui eu vou ter um negativo, nessa região aqui eu vou ter um amortecedor negativo. Eu tenho que armar esse negativo baseado na viga menor. Essa é a primeira questão, tá? O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu vou passar uma armadura aqui, ó. Negativo aqui, ó, calculado por essa região aqui, que é o ponto crítico. Tá? Daí, no positivo, eu posso passar uma armadura reta aqui, ó, depois uma outra armadura aqui. Dá para separar as vigas? Até dá, mas você vai fazer dobras e vai gastar à toa. Não tem porquê. É muito mais fácil fazer contínuo. Se quiser dobrar, só que vai acontecer o seguinte aqui, ó. Eu vou ter que ter uma barra que vem aqui, e eu vou ter que ter outra barra que vem aqui. E daí vai gerar congestionamento no pilar. Eu recomendo isso, a não ser que tenha um motivo muito bom por cruzamento de vigas, coisas do tipo, que necessite fazer isso. Mas ainda assim, nesses casos, o ideal é que prolongue reto, em vez de dobrar. E daí muitos softwares nem permitem fazer isso. Ok? Mas a questão é, voltando para cá então, o Carlos perguntou, tá, sobre a questão do contorno no colapso progressivo. Tá? E a questão é que a gente vai fazer um contorno do colapso progressivo baseado na cortante que a gente tem no contorno. E mal ou bem, conforme a gente vai aumentando o contorno, o contorno C' e o contorno C2', né? Só desenhar aqui para mostrar melhor a situação, tá? Mas a questão é, quando a gente vai fazer uma verificação de uma laje lisa, uma coisa do tipo aqui, ó. Eu tenho um pilar aqui. Tem pilar aqui, beleza. Eu vou ter um contorno C' aqui, ó. Tá? Esse é o C', no caso é a distância e coragem de base. Eu tenho outro contorno aqui, ó. C2', tá? A cortante que eu tenho no C2' é muito menor que a cortante que eu tenho no C uma linha só. Então, eu tenho que ter um pouco de aço ancorado aqui, ó. Tem que ter muito aço ancorado aqui, ó. Eu tenho que ter menos aço ancorado aqui. Então, eu vou fazer duas verificações separadas para C' e C2'.
João, em um prédio de vários pavimentos, pode usar bitolas maiores em pavimentos acima em relação a pavimentos inferiores? Pode, e 99% das vezes é feito porque o engenheiro é só apertador de botão. Tá? Por quê? Porque é jogado fora e é muito fácil corrigir. Tá? De maior andar. Tá? Esse do último andar aqui, ó. Tem um vídeo meu justamente sobre a situação aqui, ó. Pilares com maior de aço no último andar. Tá? É uma maluquice completa que aparece direto em projetos de apertador de botão. Tá? Por quê? Porque só se analisar e verificar a estrutura, você vai ver que não tem sentido lógico isso aqui, a não ser que o pilar tenha um encurtamento. Né? O pilar começa, sabe, 20 por 30 e daí você reduz ele para 14 por 30, ok? Pode ter uma maior de aço por causa disso. Mas tudo isso é só por ser apertador de botão para acontecer isso. E acontece regularmente porque tem muito apertador de botão. Beleza? Voltando para as perguntas que eu tinha aqui no CAD, beleza? Vamos lá, então. O Jonathan perguntou sobre dimensionamento de laje de forma metálica do steel deck, que é aquela laje telha-forma, ok? Tá? Basicamente, uma laje telha-forma, ela vai ter catálogos prontos, já planejados para isso. Só que entra uma questão. Telha-forma, deixa eu pegar, a ArcelorMittal tem um, tá? Cada fabricante tem um, tem a 50, a 59, tem a 75, fabricantes diferentes aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui, pegar PDF. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai estar igual a PDF aqui. A telha-forma 59S, que pode ser. Tá? Tem alguns tipos diferentes de telha-forma. Tá? Mas a questão é, aqui telha-forma, beleza. Tá? Você tem que pegar a tabela do fabricante e basear na tela do fabricante, você vai verificar os números que ela vence. Tá? Porque isso já é dimensionado como padrão baseado na seção específica dela, que é uma seção complexa. Ok? O que você tem que se preocupar aqui é o seguinte. O momento fator negativo você deve armar baseado nele. Então, tipo, o MF50 está aqui, ó, ele tem os dados. Lembrando que tu vai sempre trabalhar sem escoras, a não ser que eu tenha dinheiro sobrando. Ok? Tá? E a 75 também tem outros fabricantes, a 59, que eu tinha falado. Ok? E a gente sempre vai tentar trabalhar com espessor de 0,8. Se não passar, a gente coloca apoios mais próximos. Ok? A telha-forma pode ser um sistema bem eficiente se a gente respeitar ela. Se respeitar o vão máximo que ela vence, respeitar a estrutura. Mas caso contrário, é um gasto que você pode ter bem mais se tentar fazer enjambração com ela. E ela é muito menos aceitável para fazer enjambração. Ok? Voltando então para as perguntas que eu tenho aqui. Ok, vamos lá. Wesley. Se for laje utilitzada de forma metálica, tá? Daí entra a questão que eu já fiz o vídeo bem no começo desse ao vivo, foi justamente disso. Tá? O Felipe também postou essa obra aqui, ó, que é uma estrutura de madeira apoiando concreto. Isso aqui tecnicamente pode ser feito, mas vai entrar na questão que é um sistema pesado apoiado no sistema leve e acabar aumentando o custo da obra. Okay? Com base a gente quer que sistemas leves apoiem sistemas pesados, sistemas de alta resistência apoiem sistemas de baixa resistência, não vice-versa. Ok? Tá, igual eu tinha falado aqui, mais um post aqui sobre essa laje aqui, tá? Que é um sistema bem especializado que eu falei no começo da transmissão, ok? Deixa eu ficar se alguém postou alguma coisa aqui, não? Beleza, então eu vou continuar com as perguntas que eu tenho aqui. O Jonas falou sobre ancoragem de viga em pilar que deve ser feita através de dobra. E a questão é, não tem nada a ver, e não precisa fazer dobra para ancorar, ok? A dobra é apenas para melhorar a ancoragem, ok? Porque só de colocar o vergalhão reto eu já tenho uma ancoragem, ok? Daí ele falou, estou pilar concretado, como que eu vou ancorar a barra reta? Vai ser muito mais difícil e vai conseguir a mesma resistência? Dificilmente. Inclusive, uma questão é que eu falo no meu vídeo de fazer ligação com concreto existente, você não vai ter a mesma resistência, não pode achar que é igual ao concreto junto. Quando modelo concreto separado, a gente tem que entender que são concretos separados e uma ali tem uma rótula forçada. Não dá para imaginar que é um engaste perfeito, que dá para calcular como se fosse um engaste perfeito, porque não tem nada a ver com um engaste perfeito. Ok? Luiz Carlos, você vai começar a dar aula na faculdade? Luiz, eu estou dando aula pelo YouTube, por quê? Porque já teve 3 faculdades que me chamaram, falaram, venha dar aula pra gente. Eu, beleza, eu vou. E daí eles falam, tá? 2 casos falaram, só que você precisa ter mestrado, doutorado, então precisa de professor com mestrado, doutorado. E a questão é que eu não tenho mestrado nem doutorado, então eles não se importam se eu sei ensinar ou não. A única coisa que importa é ser um professor com mestrado, doutorado. Então eles não me aceitaram. Em outra faculdade, eles falaram o quê? Ok, você vem dar aula pra gente? A gente pode dar, você pode dar aula aqui tranquilamente. Só que o salário para quem tem graduação completa é 1, para quem tem mestrado é mais, para quem tem doutorado é mais. E daí para mim não compensava, entendido? Então eu prefiro dar aula para engenheiros, tá? Porque entra uma questão que
A minha avó acreditava que rezar na igreja era a reza funcionava melhor, tá? Infelizmente, muita gente pensa que a aula dada na faculdade funciona melhor que uma aula dada fora da faculdade. Eu não acredito nisso, ok? Tá? Eu consigo dar aula tranquilamente, eu tenho vários cursos, eu tenho mais de 900 alunos atualmente, então eu não tenho porquê dar aula na faculdade se eu consigo ensinar e os guias aprendem fora da faculdade, ok? Obrigado, está, mas não tem específico. A dobra foi especificada no projeto. Jonas, você tem um pepino aqui, que o projeto foi feito baseado numa coisa e executaram uma coisa diferente, ok? Se no projeto especificar a dobra, é porque o cara que estava projetando não considerou que ia ser feito emenda de concreto, ok? Tá? Então, você está com um pepino que é o seguinte, você tem duas opções. Opção número 1, você faz uma reunião e avisa o pessoal, ó, esse projeto aqui é uma cagada, porque não faz sentido que vai ser executado, porque não tem como fazer dobra em concreto existente. E a opção, e daí refazer o projeto como um todo, porque esse projeto aí não presta para o que você quer fazer. Opção número 2, você quebra tudo o concreto que tem lá e refaz a obra. Essas são as duas opções que tu tem, tá? Porque a questão é, você fazer um projeto, imaginando que é tudo concreto ser feito adequadamente, mas daí concretar uma coisa e sair executando de qualquer jeito diferente depois, não funciona, porque o projeto foi feito para outra obra, essa obra aí não serve, beleza? Voltando para as perguntas que eu tenho aqui no CAD, beleza? Ok? O Alfredo perguntou, qual o componente limite de um empreendimento para não executar junta de datação? E a questão é, as pessoas acham que é um binário, precisa e não precisa, e não é. Tá? Primeira questão que eu falo regularmente é, já faziam, no século XVIII, obras extremamente longas, sem junta de datação e sem problema por dilatação. E aqui eu quero mostrar um exemplo. Paredes serpentinas, inclusive aqui está com contenção de parede serpentina, ok? Tá? Mas paredes serpentinas são o quê? São paredes longas, só que em vez de feitas retas, elas são feitas com um monte de curvinha. Não fica mais pesado, mais complicado, mais difícil. Esse tipo de parede é mais resistente por dois motivos. Número 1, ela é muito mais difícil de tombar. Okay? Não tem como a parede dessa tombar adequadamente, porque ela é muito larga no global, ok? Então, ela não tem facilidade de tombar, ela é muito mais rígida lateralmente por causa do formato de onda. E segunda coisa é, quando ela expande, ela vai expandir para os lados, primariamente, e não para cima e para baixo. Então, ela não vai fissurar, ok? Tanto que essas paredes aqui foram feitas no século... Tem paredes que foram no século XVIII até antes, que estão em pé até hoje. Por que elas estão em pé? Porque elas são incrivelmente rígidas, ok? Então, a gente tem que parar de pensar, esse é o vão limite. É igual as pessoas que pensam que existe um vão limite. Qual que é o maior vão que uma viga pode vencer? Não existe. Qual que é a maior distância entre uma judiação e outra? Não existe. Vai depender da obra. Primeira coisa que a gente tem, a norma até 15 metros ela nem exige verificar. Passou de 15 metros, quanto maior for, maior as solicitações, mas isso pode ser reduzido. Dá para fazer uma obra tranquilamente com 50 metros, sem junta de dilatação, desde que eu garanta que ela não tenha uma fissuração pesada baseada na geometria dela. Essa é a questão crítica. Ok? Qual a diferença entre instabilidade e flambagem? Uma estrutura instável, ela não está estável, ou seja, ela vai ter o risco de cair, porque ela não é capaz de ficar em pé. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar essa caneta aqui, certo? Eu vou segurar essa caneta assim, ó. Se eu segurar ela em cima e embaixo, eu consigo. Se eu segurar ela só embaixo aqui, ó, ela é instável, ela não é estável, ela não fica parada, ela cai. Isso é instabilidade, ok? Tá? Agora, uma flambagem é o quê? Imagina uma régua, beleza? Tá? Pego uma régua aqui, ó, e eu aperto. Ela flambou, ela deformou lateralmente, ok? Quando eu aplico uma compressão, ela dobra. Isso é uma flambagem, beleza? Isso aqui, tá? Agora eu vou mostrar então a régua flambando e a régua caindo, ok? Essas são as duas questões e qual é a diferença entre um sistema e outro, beleza? Entendi isso aqui? Então, voltando para as perguntas que eu tenho aqui no CAD, ok? O Silas perguntou se tem algum vídeo ou indicação de exemplo de configuração de detalhamento no sapato ou bloco.
Tá? E basicamente a questão de um sapato ou para pilar em T ou L, né? No caso, se eu tenho um pilar em L, eu tenho sendo uma fundação. Bom, a primeira questão que eu tenho aqui é o seguinte: não é uma questão complicada em si, mas vamos imaginar que eu tenho um pilar aqui, ó. Pilar assim. Esse pilar tem, sei lá, digamos, 12 por 30, 30 aqui, ó, e 12, tá? Onde que está o central desse pilar? Mais ou menos aqui próximo daqui. Ok? Essa é a primeira questão. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma fundação desse pilar, eu tenho que preocupar que essa fundação aqui, ó, tem que estar próximo desse eixo. Então, do eixo para cá, veja que essa parte tem, sei lá, 80 por 80. Desse quando tinha uns 12, tipo, aqui vai ter uns 28, e aqui vai ter, tipo, uns... Daqui até aqui, ó, vai ter menos, vai ter, tipo, uns 22, entendido? Tá? Não vai ser igual para os dois lados, essa é a primeira questão, tá? E outra questão é só o aço entrar especificamente dentro da estrutura, tá? Mas a questão principal de diferença aqui é eu tenho que ancorar pelo eixo do pilar e não pela ponta. Então, eu tenho que cotar a posição específica para não se embananar na obra e colocar essa pata mais para o meio. Porque para cada centímetro que sai fora do eixo, eu perco 2 a 3 centímetros de resistência na fundação, ok? Tirando isso, é só uma questão normal de pegar cada vergalhão, né? Se for olhar aqui essa pata, né? A pata vai estar aqui, ó. Aqui no pilar em L, é só a questão do vergalhão aqui, todos os vergalhões entrarem. Isso aqui não muda nada. Entrou, ancorou, tá tranquilo. Beleza, foi aqui então. Deixa eu verificar o que mais que eu tenho de perguntas aqui. Ele falou sobre falta de linearidade das cargas, não é problema, é só verificar a rigidez da sapata, né? Baseado no comprimento da largura ali em balanço, ok? E o espalhamento da carga vai ser resistido pela armadura inferior. Isso não é problema. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Ok. Luiz Carlos, eu moro em Santos e trabalho na área de revestimento de fachada. Quando o prédio é estaqueado, ele mesmo assim pode sofrer bulbo de pressão? Luiz, você claramente não sabe o que é um bulbo de pressão. Tá? Desculpa falar isso, mas a questão é, o que é um bulbo de pressão? Está aqui no seu prédio, está aqui o solo. Ok, ele tem estacas aqui, ó. Tá? Beleza. A questão aqui é o seguinte, todo prédio tem um monte de bulbos de pressão. Não tem a possibilidade dele não ter bulbos de pressão. Ele tem bulbos de pressão. Ok? A gente vai ter uma certa região aqui, ó, circular, onde, digamos, eu tenho 50%, um aumento de 50% das suas estações no solo. Eu tenho outro bulbo aqui, sei lá, de 30%. Eu tenho outro bulbo aqui, sabe, de 10%. Tem um monte de bulbos que é... quando eu falo de bulbo de pressão, você está falando o quê? A carga está andando pelo solo. Isso vai acontecer. Agora, em Santos, o problema não é o bulbo de pressão, não é a questão que tem bulbo de pressão que é o problema em Santos. O problema é que existe conflito de bulbo de pressão por causa da maluquice que era feito em Santos na década de 50 e 60, porque não existia tecnologia para fazer um prédio adequadamente lá, mas mesmo assim continuava fazendo. Ok, então vamos lá. Eu tenho solo aqui. Eu tenho um prédio aqui, ó. Tá? E vamos lembrar, vou colocar o prédio aqui, ó. Vamos lembrar como que é o solo de Santos. O solo de Santos é assim, ó. Eu tenho uma camada ali, aqui vai variar, tá? Mas eu tenho uma camada variando entre 3 e 10 metros de areia, ok? Com uma SPT adequada. A SPT aqui, ó, é 10 ou mais, certo? Eu tenho uma SPT adequada. Daí um monte de gente acha que está apoiado na SPT 10 mais tranquilo. Mas daí o problema é que eu tenho uma camada de tipo, uns 20 a 30 metros de argila muito mole, ok? Tá? E o problema que a gente tem em Santos por causa disso é o seguinte, eles iam lá e faziam uma fundação rasa aqui no prédio, tá? E depois disso eu tenho rocha aqui embaixo, né? No caso tem areia ou rocha, que é areia rígida ou rocha, tá? Eles faziam uma fundação aqui, certo? De outro prédio lá faziam fundação rasa também, certo? O que acontece aqui é o seguinte, a carga vai se espalhar pelo solo, ok? Tá? E o problema que a gente tem aqui é o quê? A gente tem um certo... Vamos imaginar os bulbos de pressão que eu tenho aqui, ó. Tá colocando esse pato aqui, ó. Tá? Mas eu tenho um certo bulbo de tensões aqui, ó, que é o bulbo de 50%. Se aqui eu estou suportando 100%, aqui 50% não é problema. Só que eu tenho um outro bulbo aqui, ó, sabe, 25%. Tá? E dentro da questão, eu tenho o outro prédio do lado, tem outro bulbo de pressão aqui também, tá? De 25%. Se eu não tivesse essa camada de argila mole, não seria problema. Mas como aqui, ó, essa região aqui, ó, está sendo solicitada pelos dois prédios, tá? Se eu pensar daqui até aqui, ó, eu tenho uma largura maior que os prédios, tá? Mas o que vai acontecer
é que eu tenho uma região de resistência muito baixa, ok? Então, o que vai acontecer é que essas fundações desse lado aqui, ó, vão começar a falhar, e aí o prédio vai recalcar, esse prédio vai recalcar para cá, e esse prédio vai recalcar para cá, e eles vão se encostar para uma beijinho, ok? Tá? Isso que vai acontecer. Por quê? Porque essa região aqui, ó, tem um excesso de pressão, ok? Então, entre os dois prédios tem um excesso de pressão em um solo de baixa resistência. Isso que é o efeito de bulbos de pressão, entendido? E esse que é o problema em Santos. Como que isso não aconteceria? E por que que o problema gerado por bulbos de pressão não acontece em Santos? É simples. Porque se eu tenho um prédio em Santos, tem um prédio em Santos aqui, ó. O que eu vou fazer hoje em dia é o quê? Eu vou fazer, tem a camada de areia de alta resistência, pouco importa, porque essa camada de areia de alta resistência está apoiada numa argila frágil. Ok? Argila frágil aqui, ó. Argila muito mole. Tá? Daí eu vou fazer uma estaca. Se eu fizer uma estaca aqui, ó, e parar aqui, eu vou continuar tendo o mesmo problema. Se eu fizer estacas, por exemplo, estaqueado em Santos, e fazer uma estaca flutuante morrendo de argila mole, vai continuar tendo problemas de recálculo diferencial. Ok? Vai continuar tendo problemas de um bulbo de pressão do prédio entrar em outro e estar competindo por carga em um solo muito fraco. Ok? Então, o que eu faço é, eu passo as estacas até chegar na rocha ou até passar essa argila e voltar para o solo de alta resistência. Então, é isso que tem que acontecer. Ok? Qualquer prédio que está apoiado no SPT alto, que não tem SPT baixo depois, eu não preciso me preocupar com o recálculo diferencial. Agora, qualquer prédio que tem argila, qualquer estrutura, na verdade, que tem uma argila mole para baixo do ponto rígido, ele vai falhar igualmente. Tá? Não importa que está apoiando resistência alta, se embaixo tem uma resistência baixa. Entendido? Tá? Mas basicamente essa é a questão. Então, qualquer prédio que passou da argila mole que existe em Santos, você não precisa se preocupar com o recálculo diferencial que acontece gerado pela competição de bulbos de pressão. Que, na verdade, o problema que tem em Santos é o quê? É competição. É um prédio que está apoiado num solo de baixa resistência, por mais que tenha uma resistência alta em cima, embaixo tem uma baixa resistência, e aí as cargas vão se espalhar não vão conseguir se espalhar, vão competir por carga e daí vai deformar. Ok? Carlos, em vigas baldrame apoiado em cima de blocos de escoramento, a contagem pode ser feita separadamente? Diz a concretagem? Sim, pode, desde que você coloque armadura de espera. Bruno Tassi, a laje treliçada é sempre mais barata que a maciça? Não, não é. Tá? E a vigota treliçada é sempre do menor vão? Não, não é. Tá? O que acontece é que geralmente é mais barata e geralmente é no menor vão, mas isso não vale sempre. E se algo for complexo, que não vale. Ok? Mas se for uma obra simplificada e tudo mais, geralmente vai ser verdade. Mas não é verdade absoluta e não universal. Ok? Descendo aqui então, voltando às suas perguntas aqui, ó. Foi perguntado também sobre essa questão aqui, tipo, de um pilar, se o arranque pode entrar, a perna do arranque, né, pode entrar na viga baldrame. Isso não tem questão nenhuma, porque eu não preciso ancorar um aço no outro, tem que ancorar o aço no concreto. Tá? Isso não é problema, pode ser feito isso aqui tranquilamente, sem problema nenhum, desde que eu tenha compreendo o transpasse entre uma barra e outra. O engenheiro Leonardo perguntou em uma piscina retangular, com prainha, tá? Ele falou, quais são os fatores determinantes para ser avaliado se vai fazer piscina de concreto ou piscina mista, tá? E com base, eu recomendo o quê? Faz a piscina de blocos, tá? Então, a piscina com blocos, você faz com blocos, não faça salada de pilar, viga e bloco, tá? Faz só blocos. Ou, no máximo, faz só pilar e blocos. Mas não tem função, porque só com os blocos vai ter praticamente a mesma resistência, ok? Eu nunca vou recomendar fazer piscina salada, cheia de pilar, viga, porque você está colocando muito aço só para transmitir esforços entre elementos, ao invés para resistir os esforços como um todo. Tá? Isso aqui é uma maluquice completa trabalhar com pilar, viga e bloco. Mas o que vai determinar é a mão de obra que você tem na região, se ela sabe trabalhar com aquilo lá ou não. Voltando para as perguntas aqui. Ok. Lucas, tendo em vista que a força gerada pelo final, a força solicitada da flambagem é 1% da carga axial, uma viga pode travar um pilar mesmo na direção perpendicular ao eixo da viga? Tá, você está dizendo o seguinte aqui, ó. Primeiro, e aqui é a primeira questão, viga não trava pilar. Você tem que assistir o vídeo como pilar é travado. Mas vamos imaginar uma situação específica que isso pode acontecer. Eu tenho, e primeiro, que não é só, está falando isso aqui, o 1% é o FBR. Mas tem que se preocupar com o SBR também. E se a gente está falando de concreto armado, tem que se preocupar se o perfil do concreto consegue suportar os esforços fora do plano. Tá? Vamos imaginar uma planta assim, ó. Eu tenho um pilar aqui, eu tenho um pilar aqui, eu tenho um pilar aqui, ó, um pilar aqui, ó,
e aqui eu tenho uma laje, certo? E eu tenho um pilar aqui que está solto, está fora da laje. Essa viga aqui pode travar o pilar fora do plano e garantir que ele não flambe lateralmente? Se ela tiver FBR e também, que você não pode ignorar, o SBR para resistir essa distância daqui até aqui, ó, sim, ela pode travar um pilar, ok? Agora, se ela não tiver rigidez, for um vigo muito esbeado, ou for um comprimento muito considerável, não vai travar, ok? Então, a questão é que ela pode ter capacidade de travar o pilar fora do plano, mandando a carga, digamos, para esse corte corrigido aqui. Isso ela pode fazer. Mas, para isso, você precisa verificar não só o FBR, mas também o SBR. Porque se não passar no SBR, você tem que aumentar a espessura da viga, se tu quiser que ela trave o pilar. Entendido? Tá? Essas fórmulas de FBR e SBR estão na NBR 8800, ok? Como a gente não tem nada específico de concreto armado, eu recomendo usar 2 SBR e 2 FBR para ter garantia, que não vai ser um problema, né? Porque se não é um problema, você está usando o dobro do que precisa, então não é um problema tão crítico. Tá? Eu até tenho, acho que uma aula do curso de concreto armado, eu tenho uma revisão, onde eu mostro justamente essa verificação de travamento lateral. Tá? Mas sim, é possível, só que você tem que fazer a verificação de FBR e SBR. Ok? Então não é só mostrar que ela vai estar travada e pronto. Voltando para as perguntas que eu tenho aqui no CAD, vamos lá. Aqui, vamos lá. Então, o Flávio perguntou se uma estaca e um radier estaqueado, reservatórios. Não sei se o tipo de reservatório é esse, tá? Mas ela sofre cargas horizontais? E a questão é, na verdade, o Newton falou, né? Se não existe vento, não sofre. E, na verdade, eu vou dizer que, mesmo que não exista vento, ela ainda acaba sofrendo, porque não tem esforço de retração, eu tenho esforço de expansão, eu posso ter uma biela na diagonal, que como o aço vai estar, então, pouca taxa de aço pode forçar a estaca um pouquinho horizontal. Então, sim, todo elemento tem força horizontal. Às vezes é tão pequeno que não é um problema, mas qualquer estaca tem força horizontal, ok? E tendo vento, todo elemento tem força horizontal. E não tem como ignorar que tem força horizontal, ok? O Silas perguntou: piscinas de concreto com formatos curvos, até que ponto pode se tornar complexo para achar os esforços? E como começar a calcular? Tá? E o Silas ainda não aprendeu, né? Mas é uma questão que mais cedo ou mais tarde, ou um engenheiro vira apertador de botão de vez, ou ele aprende isso. Qual que é o segredo? Vocês querem aprender o segredo revelado? Como que um engenheiro com 20 anos de experiência, 30 anos de experiência vai dimensionar uma estrutura realmente sem apertar botão? Ele vai, primeira coisa que vai fazer, esse é o segredo de toda a engenharia, tá? Se você souber fazer isso, você sabe calcular qualquer estrutura existente, ok? Se não sabe, você não sabe fazer isso dela, ok? O que é isso? Diagrama de corpo livre. Eles esconderam de você isso, te ensinando o tempo inteiro nas aulas de estática, ok? Você tem que desenhar o diagrama de corpo livre da piscina. E baseado nisso, encontrar os esforços. Você tem uma aula sobre piscinas que eu demonstro justamente isso. Não importa se ela é curva, não importa se é complexa, a gente pode desenhar igualmente o diagrama de corpo livre. Algumas vezes eu vou ter flexão horizontal, primeiramente, algumas vezes eu tenho flexão vertical, e eu posso comparar as duas na rigidez, né, através do método de diagrama de corpo livre horizontal e vertical, isso que dá para fazer na F-Tools tranquilamente. Tá? Mas qual é o segredo para dimensionar uma piscina, mesmo se ela seja complexa e tudo mais? Desenhe o diagrama de corpo livre. Ok? Se você desenhar o diagrama de corpo livre, você vai conseguir rodar qualquer piscina, não importa se ela é curva, não importa se ela é complexa. Tá? E voltando para a pergunta aqui do Silas, mas a pergunta que ele fez foi o seguinte: ela tem formato complexo. Dentro da questão, você tem a capacidade de fazer um diagrama de corpo livre complexo. É a única questão aqui. Tá? Mas, basicamente, desenho de diagrama de corpo livre, calcula os esforços baseado em hiperestática. Tá? Não tem nenhuma questão especial. Tá? É só saber. Tá? Agora, a questão é complexa? Bom, quando eu fui aprender a dirigir um carro é extremamente complexo. Quando eu fui aprender a andar de moto era extremamente complexo. Eu não conseguia andar 20 metros sem fazer um quarto de volta, tá? Porque eu ia me andando para o lado. E é normal. Ok? Como que você vai aprender? Treinando e estudando. Ok? Daí você vai aprender a fazer qualquer diagrama de corpo livre, não importa a complexidade. Não é questão de complexidade, é questão da sua capacidade. Ok? Deixa eu verificar se tem alguma pergunta aqui, senão a gente volta para o CAD aqui. Beleza. Voltando aqui para o CAD, então, mais perguntas que fizeram aqui, vamos lá. O Lucas perguntou se não faz sentido fazer uma junta de concretagem bem no meio da viga, onde tem cortante nulo. E a questão é, se eu for fazer uma junta num ponto que eu tenho cortante nulo, eu estou forçando uma fissuração justamente onde eu tenho cortante nulo. E a deformação da viga vai ser maior, então não é recomendado. Ok? Para piorar, eu estou fazendo uma junta a 90 graus, que é mais difícil de ser executada.
ok? Eu estou correndo risco de fissuração da armadura positiva. Isso aqui foi no vídeo de como fazer junta de concretagem. Não, a gente sempre faz no momento zero, nunca faz em pontos de cortante zero, porque é muito mais eficiente no momento zero. Ok? O Diego perguntou na questão de emenda, né? Se for feita uma emenda entre concretos, pode ser resolvido com a utilização de adesivo estrutural? E a questão é, o adesivo pode auxiliar um pouco, mas um adesivo não vai fazer a mágica de garantir a conexão perfeita entre dois concretos separados. Ele pode auxiliar, mas realmente é o aço que vai garantir a ligação e tá paralelo a uma biela e não perpendicular a uma biela, ok? Voltando para as perguntas que eu tenho aqui também, ok? O Nathan falou na questão do muro de arrimo com bloco. Isso é uma questão muito comum, tá? Basicamente, eu vou explicar a situação que ele falou. O que ele falou foi o seguinte aqui, ó. Eu tenho um muro, uma parede, qualquer coisa de blocos, ok? Então, tá aqui a parede de blocos aqui, ó, certo? Tá? O que eu vou fazer numa parede de blocos? Basicamente, se eu for colocar uma armadura nessa parede, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar uma armadura aqui, tá? Digamos que cada 3 fiados, cada 3 furos, coloco uma armadura. Coloquei a armadura ali, ó, e o que eu vou fazer é, eu preencho de concreto essa região aqui. Daí ele falou, mas tá bem no meio. Sim, tá bem no meio. E ele cometeu o erro, muito comum de acontecer, de achar que concreto armado ou alvenaria estrutural é um sistema homogêneo, que não é. Daí ele falou, tá, mas se for desenhar aqui, ó, o diagrama de tração-compressão, aqui está tração, aqui está compressão, a armadura está bem na linha neutra. E realmente, se fosse um modelo elástico, um sistema igual, aconteceria isso. Mas na prática, o que acontece? Uma alvenaria estrutural, qualquer outro sistema de concreto mais vergalhão, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Eu vou ter, digamos, o meu aço aqui, ó, certo? E meu diagrama, na prática, vai ser aqui, ó. O meu vergalhão está aqui, certo? Eu vou ter o vergalhão, só dizendo aqui, ó, o vergalhão já vai estar tracionado e lá para cima vai estar mais tracionado ainda. E daí eu vou ter uma região aqui comprimida, ok? Mas aqui eu tenho uma altura pequena, aqui é pequeno e aqui é grande, e isso é padrão. Inclusive, para concreto armado para alvenaria estrutural, nem é permitido que a linha neutra fique no eixo da estrutura, ok? No alvenaria estrutural é impossível, mas mesmo no concreto armado, ele está limitado a 0,45D aqui, ó. É 45D, não chega a ser 0,45K. Isso aqui dá tipo um 0,4 da altura total. Nunca vou ter o meio comprimido numa viga, numa peça, tá? A tração fica no meio, mas a região comprimida é sempre uma região menor que a metade da peça, uma peça flexionada, porque senão seria uma flexão excessiva e o aço não poderia ajudar e a estrutura cairia. Ok? Alexandre, nos galpões metálicos que você projetou, utilizou mais vezes perfil de alma cheia, perfizu, etc. E como você decide qual modelo você vai utilizar para os pilares? Tá? Vamos lá. A gente vai seguir aqui, tem uma regra específica, se chama regra da altura. Eu vou até deixar o DCL aqui porque é uma questão tão importante. Isso aqui é um segredo. Ok, mas eu vou deixar aqui que é um segredo revelado. Revelado aqui, ó. Tá? Porque é muito importante. Outro segredo, tá aí? É o segundo segredo, tá? Basicamente, se você sair daqui, você sai praticamente com um doutorado de engenharia. Se souber diagrama de campo livre, souber outra questão. E a outra fórmula, que é assim, ó. Se você souber isso, essas duas coisas que eu desenhei aqui, você sai com um doutorado de engenharia praticamente. Tá? O momento do fator é força vezes distância. Como que eu vou aplicar isso? Basicamente, eu vou fazer um galpão, vou fazer qualquer estrutura. Qual que vai ser a força de uma peça flexionada? Vai ser o momento dividido pela distância, ok? Então, por exemplo, vou fazer um perfil I. Tá? Perfil I, digamos que ele tem, sei lá, 40 centímetros de altura, ok? Qual que vai ser a força? Digamos que ele tem muita força, de 20 kN/m. Tá? Eu vou fazer 20 kN/m dividido por 40, tá? Dividido por 0,40 no caso, vai dar aqui, ó, 50 toneladas-força no topo e mais 50 toneladas-força na base, ok? Agora, ao invés disso, fazer uma treliça. Fazer uma treliça, eu posso deixar os bandos bem afastados. Deixo os bandos aqui, ó, sei lá, 1 metro um do outro. Eu vou ter 20 toneladas-força aqui, ó, e 20 toneladas-força aqui. Tá? E a pergunta é, você prefere suportar 20 ou 50 toneladas? É muito mais econômico suportar 20. Então, você tem que fazer um sistema que permite maior altura. Ok? Essa é a regra que eu fiz no galpão. Então, sempre que eu posso fazer uma estrutura mais alta, eu vou usar um sistema que vai garantir uma altura maior. Tá? Agora, a gente entra a questão. Aí, se for usar perfil de alma cheia, perfil de alma cheia, um perfil W, coisa do tipo, ele vai, quem sabe, ter uma estética melhor, quem sabe ter algumas outras vantagens, facilitar a execução e tudo mais, mas o custo de material vai ser bem maior.
ok? Se tem um arquitetônico, o arquiteto falou que quer ver o perfil, ok, mas vai ser mais caro. Se eu buscar economia, eu sempre vou fazer uma treliça eficiente, ok? E aqui entra a questão principal, a diferença do perfil para a treliça é que, se eu pegar um engenheiro Zé, apertador do botão, que não entende nada direito, ele vai te ensinar um perfil igual a uma treliça. Um perfil igual a um engenheiro experiente. Agora, quando a gente fala uma treliça, é na treliça que a qualidade do engenheiro aparece. Por quê? Porque dois engenheiros diferentes, o engenheiro Zé e o engenheiro com experiência, um engenheiro com experiência que entende de estruturas, entende uma treliça, ele consegue fazer a mesma treliça tipo, com muito menos aço. Ok? Por quê? Porque ele pensa em geometria, ele pensa em estrutura, ele pensa em quantidade e tudo mais, e dá para planejar muito melhor uma treliça, dá para otimizar muito mais com a treliça, fazendo um diagrama adequado. Inclusive, tem um vídeo chamado teste de perfil W, que muitas vezes uma treliça vai ser mais cara que o perfil W se não fizer adequadamente, daí realmente não compensa. Tá? Mas a questão base é que você está buscando economia, você vai ter uma treliça e um engenheiro com qualidade projetando essa treliça, você vai ter uma economia pesada. Ok? Por que a proibição da meio 18 para vergalhões menores que 10 milímetros em pilares? Em caso de adequada inércia para sistema concreto, correta de flexão, por que não admitir barras de diâmetro menor? Basicamente porque, tá? Vou deixar o segredo aqui, os dois segredos da engenharia, ok? Se tivesse dois segredos, tem que estar melhor que engenheiro com doutorado, porque tem muitos doutorados que não sabem disso, ok? Mas a questão é, a NBR 6118 foi feita, planejada para dimensionamento de prédios. Ela não foi feita para dimensionamento de casas do tipo. Agora, a segunda questão. A NBR 1018 fala que pilar igual a primariamente compressão. Ok? Então, para isso, a NBR vai determinar que um pilar é uma peça que está suportando pelo menos uma laje. Ok? Se não tem laje, ninguém vai entrar com um pilar na NBR 1018. Ok? A partir do momento que você tem um pilar que está suportando laje, já é uma questão de vamos trabalhar uma armadura mais adequada. Ok? Daí, como ele foi feito para prédio, para partir de 4 pavimentos, né? Eu não vou fazer um prédio de 4 pavimentos com 4 ferros de 8. Ok? Agora vai entrar a questão que tem uma outra norma, que basicamente é a norma que fala, a NR 15575. Um monte de gente fala que não pode, mas a NR 15575 fala explicitamente, ignora a 6118. E tecnicamente você pode usar 15575 para armar uma obra de uma casa térrea ou até um sobrado com menos que 4 ferros de teste. Ok? Em concreto protendido, você dimensiona garantindo tração nula ou tração limitada ao FCTK. Em concreto pós-tensionado, eu vou limitar a tração nula, basicamente. Tá? Mas, se for um pré-tensionado durante a execução, eu permito chegar no FCTD, nunca o FCTK, porque eu tenho que ter coeficiente de segurança. E com coeficiente de segurança ainda, né? Na verdade, você vai até usar o FCTD inferior, não o FCTD. Tá? Emboço no bloco de concreto pode? Tecnicamente pode, mas ele tem uma ligação específica de cálculo, pode fazer também nele. Tá? Mas tecnicamente pode fazer emboço também. Voltando para as perguntas que eu tenho aqui no CAD, beleza, tá? Falei já da linha neutra aqui. Ok. O Gilberto falou sobre uma obra aqui, justamente no vídeo sobre o que fazer em arquitetura estruturada e arquitetura complexo. Tá? E entra a questão, um exemplo realmente que se você não tiver um conhecimento adequado da estrutura, você vai começar a fazer bobagem. Ok? E como é importante a gente aprender e parar e analisar mais a estrutura. E o engenheiro não pode ser projetando sem experiência. Que é o quê? Ele tem uma obra com 10, com 12, e daí em cima aumenta para 16 por 16. Tá? E ele tá entupindo de viga sobre viga e ele acha que não tem como. Daí a questão é muito simples de resolver uma situação aqui. Ó. Eu quero mostrar um exemplo padrão que eu poderia fazer. Uma obra tranquilamente de 10 por 12. Vamos mostrar a obra aqui dentro. Tá mostrando já aqui. Ó. Tá? Tem uma obra aqui. Tá? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 12, aqui tem uma parede intermediária e eu tenho um andar superior aqui, ó. Um andar superior, eu tenho um balanço de 3 metros aqui, 3 metros aqui, e do outro sentido eu tenho 2 metros, ok? Numa obra dessas, os postos de pilares, aqui nessa região que está alinhada, o que a gente pode fazer tranquilamente, sem dificuldade, é o quê? Primeiro, o sentido dos 3 metros é no eixo X, então a primeira coisa que eu vou fazer é uma viga aqui no eixo X, certo? Essa viga no eixo X sozinha não é suficiente. Tá? Então, eu vou passar, quem sabe, mais uma viga aqui nos 4 metros, mais uma viga nos 8 metros, mais uma viga nos 12 metros. Tranquilo, ok? Passei as vigas principais, objetivos maiores para isso. Em seguida, eu faço aqui, ó, uma laje, aqui, ó, uma laje com balanço de 2 metros,
e depois uma laje aqui com uns vãos intermediários de 4 metros aqui, ó. Tá? 2 metros de balanço, 4 metros internos. Dependendo do caso, eu posso fazer até um contorno de vigas aqui, ó. Faço contorno de vigas aqui para dar rigidez para esse balanço e posso, no caso, até passar uma viga intermediária aqui, ó. É claro, se intermediário tem que passar por um vão interno, tá? E esse sistema aqui, eu posso usar essa laje aqui, no caso, por ter muitas paredes, eu posso fazer ela maciça, e esse é um exemplo, quando tem muitas paredes, que é mais econômico fazer uma laje maciça, tá? Mas uma concepção dessas, eu tenho um vão de 4 metros, nada absurdo, eu tenho um balanço de 2 metros com vigas, nada absurdo, ok? Eu tenho uma viga vencendo um vão de 5 metros e um balanço de 3 metros. O único problema realmente é o balanço de 3 metros, mas isso não tem muito o que fazer. Eu vou ter esse balanço de 3 metros e eu suporto com vigas que são mais altas, ao invés de suportar com laje que não tem index pesado, ok? Vai precisar uma viga alta? Sim. Balanço de 3 metros, uma viga de 60 aqui tranquilamente. Mas é perfeitamente possível. Você tem que parar e pensar. Onde eu vou colocar peças baseado na rigidez e não baseado em vigas de acabamento de parede. Um problema que tem muito grave é que um novo engenheiro vai na obra ver os pedreiros fazendo viga e acha, nossa, viga é um método de fazer acabamento de parede. Ok? E não é o caso. Não sei se vocês estão me ouvindo, se estiver ouvindo, por favor, avise no chat, tá? Mas, ok, foi aqui. Vamos para as próximas perguntas que eu ainda tenho aqui no CAD. Beleza, aqui foi, então. Próxima pergunta que eu tenho aqui, ó. O Diego falou no meu vídeo sobre como saber se uma peça está no domínio 4, e é um erro comum que acontece muito quando o engenheiro está muito acostumado a fazer só casa sobrado, que é o quê? Ah, se tem uma viga no domínio 4, ela tem flecha excessiva. E na verdade não, é perfeitamente possível ter uma viga no domínio 4 com uma flecha pequena. Como que isso pode acontecer? Primeira coisa, uma viga de transição. Principalmente a viga de transição que tem um balanço pequeno, coisa do tipo, ela pode ter um negativo pesadíssimo e como ela é curta e um vão pequeno, ela não vai ter flecha considerável, ok? Uma viga de garagem, ou depósito, onde tem uma carga está de 500, 700, 1 tonelada por metro quadrado, eu posso tranquilamente ter uma flecha pequena, mas um domínio 4, porque precisa ser uma viga estreita, no negativo principalmente. Tá? Uma viga de uma ponte, eu posso ter tranquilamente, domínio 4, se fizer uma viga estreita, principalmente no negativo. Uma viga T também, se é o caso, ok? Vigas concretadas no traço do Zé Cachaça, que é feito água até dar uma liga boa e bate só um minuto na concreteira, também, na betoneira, também é um caso onde deve ficar baixo, vai gerar um fator alto sem flecha alta, ok? Então, um exemplo bem específico, vários exemplos aqui, inclusive, de como que uma viga pode ter domínio 4 sem ter flecha excessiva. Até a laje trensada pode acontecer isso, porque ela tem pouco concreto na base. Entendido? Tá? Então, acredito que terminou as perguntas aqui. Se tiver mais alguma pergunta, por favor, falem agora no chat, tá? Enquanto isso, eu vou liberar o grupo de inscritos aqui, tá? Beleza? Copiar o grupo de inscritos aqui, ó. Beleza, copiar o link aqui e vou colar aqui no grupo, ok? Tá? Se vocês quiserem, esse grupo de inscritos, quando eu fazer um ao vivo respondendo dúvidas, vocês podem postar dúvidas ali à vontade. Além disso, quando eu posto um vídeo no canal, sempre aviso no grupo, ok? Já para vocês saberem, né, já ter acesso direto ao grupo, né? Um grupo para avisar sobre qualquer novidade que eu tenho, tá? Lembrando uma coisa, o grupo não é disponibilidade geral para ficar postando dúvidas à vontade, tá? Eu tenho grupos disso que são os grupos do curso, mas infelizmente eu não tenho tempo para ficar respondendo dúvidas o dia inteiro, e quando eu tinha grupos públicos, eu gastava mais de hora por dia respondendo dúvidas, tá? Inclusive, você vai ver que nesses grupos de inscritos vai aparecer, que quando eu libero perguntas, vai aparecer um monte de gente perguntando e ninguém respondendo, que é o problema mal bem que tem na prática, tá? E daí a outra questão é, eu tenho, só para fazer um merchandising aqui, né? Já que eu não faço as lives porque eu sou legal, faço as lives porque eu produzo conteúdo assim, uma das minhas profissões, além de engenheiro, é também professor, tá? Mas eu tenho os meus cursos dentro do meu site, que vai estar aí na descrição do site, né? No Linktree aí, vai ter o link para o meu site, ok? Onde eu tenho cursos para cada sistema estrutural, inclusive agora eu regravei todo o curso de sobrado de concreto armado, ok? Inclusive depois vou lançar a parte de prédios de concreto armado, que vai ficar dentro desse curso também, ok? Quem adquirir antes vai manter o mesmo valor, ok? O novo curso tem 60 e... não tá, deixa eu ficar aqui, tá? Mas o novo curso aqui não está dos aulas, eu tenho no total 66 aulas, talvez algumas estejam antes aqui, tá? Mas eu tenho no total 66 aulas dentro do novo curso de concreto armado. Algumas estão depois, tá? Mas é um curso realmente do início ao fim de uma obra de concreto armado, ok? Eu também tenho vários outros cursos, tá?
Deixa eu ficar aqui, peraí, as perguntas que estão fazendo aqui. Tá, mas o Marcelo, o Alexandre perguntou, é outra obra? Sim, é uma outra obra totalmente diferente do concreto armado dentro desse novo curso. Tem uma outra concepção e tudo mais. É o curso totalmente diferente. Tá? Não é o mesmo sobrado, é o outro sobrado diferente. Inclusive, você vai ter acesso ainda às aulas do curso antigo. Tá? Maurício, a sapata de gaiola é somente para fundação indireta? Não, sapata de gaiola não é sapata de gaiola, é bloco de estacas. Tá? Gaiola normal sem estaca. Pode ser feito se tiver um fator negativo, coisa do tipo. Ok? Realmente pode acontecer. Tá? Mas o armador negativo pode existir, não tem nada a ver com ser ter estaca embaixo, não. Ok? Tá? Só, então, se já pergunta, pode postar agora, tá? Mas continua aqui, ó, tá? Mas esse curso é um outro projeto de sobrado, ok? E daí a questão é também, eu tenho outros cursos, tá? Eu tenho curso de prédio de estrutural, eu tenho curso de galpões metálicos, eu tenho curso de reservatórios metálicos, eu tenho curso de galpão pré-moldado, ok? Eu tenho os cursos mistos, onde você compra o curso misto, você ganha os 2 cursos base também, entendido? Tá? O link para acessar os cursos vai estar ali, ok? Lembrando que dentro do curso você ganha também uma revisão de um projeto seu relacionado ao curso, né? Inclusive, eu tive um problema no mês passado, que um aluno comprou o curso com concreto armado e daí mandou um galpão metálico para me revisar. Eu revisei o galpão metálico e coloquei no curso de galpão metálico, e depois que eu fui ver que o aluno, na verdade, não era aluno do curso de galpão metálico, mas ele não me passou. Ok? Tá? Mas, tá aqui meus cursos, ok? Se você, minhas planilhas também vão estar aqui, e se você realmente tem uma dúvida urgente, coisa do tipo, eu faço serviço de consultoria, mas eu recomendo, ao invés disso, pessoas seguindo os cursos, que vai ser mais eficiente, vai ter muito mais conteúdo dentro dos cursos do que tem nas consultorias, beleza? Mas, imaginando que seja isso, imaginando que não tenha mais nenhuma dúvida, eu vou terminando a transmissão ao vivo por aqui, ok? Tá? Semana que vem eu vou ter mais algumas novidades sobre os cursos, ok? Tá? Mas, então, vou terminando por aqui. Pode postar dúvidas aí embaixo, ok? Alexandre, não, o CIP não presta para fazer alvenaria estrutural, e inclusive TBEC e TQS ainda também não prestam para alvenaria estrutural, ok? Eu utilizo planilha, eu utilizo alguns softwares específicos, mas eu não utilizo nem CIP, nem BEREC, nem TQS. Ok? Eu uso software de detalhamento, software para encontrar propriedades de sessões e tudo mais, mas é para planilhas primariamente, certo? Bom, se tiver alguma pergunta aqui agora, caso contrário, como eu falei, o chat o link para o WhatsApp está aqui, tá? Deixa eu ficar até como que está o grupo agora, mas acho que tem vagas ainda. Deixa eu ficar aqui, sim, tem vagas ainda tranquilamente, ok? Pode acessar lá. Quando for abrir para dúvidas, vocês podem postar tranquilamente, mas com base em um grupo para novidades. Se vocês querem um grupo onde eu vou responder dúvidas de vocês à vontade, eu tenho os grupos dos cursos, beleza? Tá? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima para vocês.